Beleza, pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o professor Bruno Lima, professor de matemática, raciocínio lógico, estatística e matemática financeira, e a gente está aqui agora no ponto dos concursos para dar início às atividades aqui na nossa preparação aí de vocês no concurso da Polícia Federal, concurso importante agora para o ano de 2014, a nossa banca já está definida que é o pessoal do CESP, e a gente vai trabalhar aqui com o conteúdo de raciocínio lógico, beleza? Pessoal, a tendência é que eles mantenham realmente os últimos editais, que é o que o pessoal do CESP tem feito nas últimas provas. E aí, dentro dessas possibilidades, o que a gente vai fazer aqui no ponto? Eu vou trabalhar com vocês um curso que vai ser basicamente de resolução de questões. A gente, na medida do possível, alguns de vocês aí já conhecem meu trabalho, já me acompanham às vezes por outros canais, e a gente sabe que nesses cursos de exercício, como que funcionam as coisas. Eu costumo fazer uma revisão com vocês dentro de alguns assuntos que são mais importantes, e no mais, pessoal, é a gente pegar o jeito mesmo através da resolução de questões, concorda? Tentar trabalhar com questões mais recentes da banca, tentar ver o que já foi tendência e que não é mais, o que não era tendência e que passou a ser, e o que eles continuam mantendo, que sempre cobraram e continuam cobrando e sempre vão continuar cobrando, beleza? Então, da nossa parte aqui, a gente sempre se coloca à disposição para tentar atender vocês da melhor maneira possível, e nesse videozinho eu vou tratar com vocês aqui de um assunto, de um tema ligado aqui à parte da lógica proposicional, que é um dos itens que aparece aí no seu edital. Dentro da lógica proposicional, a gente sabe que existem os famosos conectivos. Então, para você que já está ligado aí nos editais de raciocínio lógico, sabe que a gente tem que ter noção a respeito dos conectivos e, ou, se, então, se, somente se. E, indiscutivelmente, o conectivo que mais aparece, com certeza é qual? É o conectivo se, então, é o conectivo da condicional, concorda? Então, é nesse ponto que a gente vai atacar esse vídeo. Qual que é o meu objetivo com esse vídeo, pessoal? É tentar mostrar para você que ou que já está se preparando, ou dependendo se você está me assistindo aí, quase numa véspera de prova, já numa reta final. E aqui vão ser alguns minutinhos que vão ser valiosos para vocês. Por quê? É um assunto que é extremamente recorrente, é o conectivo que mais aparece em provas especificamente do pessoal do CESP, não só do CESP, como de qualquer outra banca, mas em provas do CESP é certo da gente ter questões que vão envolver esse conectivo e vão ser minutinhos então valiosos. Eu vou mostrar para vocês a tabelinha verdade do conectivo sim então, para a gente dar uma relembrada e trabalhar com vocês algumas questões do CESP, inclusive de provas da PF aí, para vocês verem o que já caiu e para vocês garantirem pontinhos preciosos, beleza? Então vem comigo, acompanha aqui, ó. Primeira coisinha que a gente vai ver então é a tabelinha do conectivo sim então. Lembrando, pessoal, que o conectivo se, então, ele vem representado por uma seta. O nome da operação lógica que a gente apresenta quando existe um conectivo se, então, é a condicional, beleza? E a sua tabela verdade é essa que está aqui. Lembrando que essas letrinhas aqui, ó, P e Q, vão representar proposições, pessoal. Proposições, nunca vamos esquecer disso, proposições são sentenças que apresentam sentido completo e que podem apresentar como valorações a possibilidade de ser uma verdade ou de ser uma mentira. Então aquela letra P e a letra Q que está aparecendo para vocês ali são proposições, são frases que atendem esses dois requisitos, sentido completo e possibilidade de serem verdadeiras ou falsas, ok? E a partir do momento que a gente cria uma proposição composta, que é a condicional, representada simbolicamente dessa forma, a gente passa a ter 4 possibilidades de combinações, que seria a possibilidade de nós termos 2 proposições ao mesmo tempo verdadeiras, uma proposição verdadeira e uma falsa, a primeira proposição falsa e a segunda verdadeira, e existe ainda a possibilidade das 2 proposições serem ao mesmo tempo o quê? Ao mesmo tempo falsas. O que a gente precisa lembrar com relação à tabela do conectivo se então? A gente vai precisar se lembrar que na tabelinha do conectivo se então, a única linha diferente vai ser a linha a segunda linha, na verdade, ó, que é essa que tá aqui. Que é a linha que a gente tem o verdadeiro com o falso, que vai apresentar resultado o quê? Resultado falso. Para todas as outras combinações, eu preciso que você se lembre aí que os nossos resultados vão ser sempre o quê? Sempre verdadeiros. E aí, para quem já me acompanha há um tempinho, sabe que a gente dá um destaque para essa linha que tá aqui e a gente sempre pede para vocês se lembrarem daquela nossa amiga famosa, aquela nossa atriz global. Quem que é? Se não conhecia ainda, deixa eu te apresentar. A Vera Fischer. E a Vera Fischer pra gente aqui no nosso curso, sempre que eu vou falar da Vera Fischer, eu vou falar pra vocês que a Vera Fischer vai ser uma pessoa fantástica. Então deixa isso aí anotado. A Vera Fischer, coloca isso aqui pra mim, ó. A Vera Fischer é uma pessoa fantástica. E por que a gente sempre chama a atenção de vocês para isso, pessoal?
porque vai ser na linha da nossa amiga, da Vera Fischer fantástica, que a gente vai ter o único caso diferente. É a única possibilidade de um conectivo sim então apresentar resultado falso. Para toda e qualquer outra combinação, a gente vai ter sempre resultados verdadeiros. Outra informação que eu acho que é fundamental que vocês tenham, que vocês guardem, apesar de que a ideia da Vera Fischer resume basicamente tudo que a gente precisa, mas nunca é demais vocês se lembrarem que sempre que a gente tiver uma condicional que começa com resultado falso, repara ali a tabelinha, ó, sempre que a gente tiver uma condicional em que a primeira parte seja falsa, a gente vai perceber que a proposição tem que ser necessariamente o quê? Necessariamente verdadeira. Tudo bem? Guardou? Lembrou comigo como que é a tabela do sim então? Então pronto, acredita em mim, isso já pode te garantir aí, dependendo da prova, umas 2, 3 questões fáceis numa provinha do CESP. Vamos ver como que isso já apareceu em prova? Vem comigo e acompanha aqui, ó. Olha aí a questãozinha que está aparecendo para vocês, foi provinha de agente da PF, que é o cargo que você está querendo aí, ó. Agente da Polícia Federal, a nossa última prova, que foi a provinha de maio de 2012, e aí um enunciado de questão dizendo o seguinte: um jovem, ao ser flagrado no aeroporto, portando uma certa quantidade de entorpecentes, argumentou com os policiais conforme o esquema a seguir. Premissa número 1, eu não sou traficante, eu sou usuário. Premissa número 2, se eu fosse traficante, estaria levando uma grande quantidade de droga e a teria escondido. Premissa número 3, como eu sou usuário e não levo uma grande quantidade de droga, não escondi a droga. Conclusão, se eu estivesse levando uma grande quantidade de droga, eu não seria um usuário. Considerando a situação hipotética apresentada acima, julgue o item a seguir. E aí um dos itens da prova foi esse que está aí, ó. Se a proposição eu não sou traficante for uma proposição verdadeira, fica atento com isso, então a premissa número 2, olha o destaque que ele dá pra gente aqui, ó, é com relação à premissa número 2, ele diz pra gente que então a premissa número 2 será uma proposição verdadeira, independentemente dos valores lógicos das demais proposições que a compõem. Isso que está aí é o que o candidato que fez a última prova da PF ia ter que verificar se estava certo ou errado. Vamos ver se essa questão era tão complicada assim mesmo? Pensa comigo, olha bem, olha as informações que o cara passou. Eu não sou traficante, é pra gente considerar que é uma proposição verdadeira. E a proposição número 2, que é essa que está aparecendo para vocês aí, ó, essa proposição que está aqui é a proposição que ele pediu para a gente tomar como referência. Então repara, se eu fosse traficante, repara que a gente tem aqui, ó, a presença do conectivo sim então. O pessoal às vezes me questiona o seguinte: pô, Bruno, mas aí aqui, cara, não estava aparecendo o então. Pessoal, isso daqui é mais do que comum em prova do CESP. Nem sempre eles vão colocar pra gente o se junto com o então. Existem situações, inclusive, em que eles omitem o próprio se, beleza? Eles trazem esse conectivo de uma forma um pouquinho despistada, então não se assustem não. Aqui a gente tem o se, fica subentendida a ideia do então, e a gente vai perceber que essa primeira parte daqui, que é o que a gente costuma chamar de condição suficiente ou o antecedente, essa aqui daqui, a segunda parte, que é a que diz que eu estou levando uma grande quantidade de droga e que eu a teria escondido, é o que a gente chama de condição necessária ou também chamada de consequente. Pessoal, olha bem o que está acontecendo. O que ele pediu para a gente colocar é que eu não sou traficante é uma proposição o quê? Uma proposição verdadeira. Vê se você concorda comigo. Se o que é verdade é que eu não sou traficante, quando eu tenho no início dessa sentença a garantia de que eu fui traficante ou a ideia de que eu sou traficante, concorda comigo que isso passaria a ter valor lógico falso? Então repara o que está acontecendo aqui, ó. Essa proposição tem valor lógico falso. Para esse final de frase, ele simplesmente não me passou nenhum tipo de informação. Beleza, mas isso pra gente era literalmente suficiente. Por isso que a gente chama isso aqui de condição suficiente. Isso daqui era suficiente para eu garantir o valor lógico da proposição. Poxa, professor, não estou entendendo. Olha bem, pessoal, repara. A gente tem o sim então, que é a setinha. A primeira parte do sim então é falsa. A segunda parte do sim então é uma dúvida. Lembra o que a gente tinha comentado agora há pouco? Qual que é a única linha da tabela verdade que é diferente na tabela do sim então? A única linha diferente é a linha da Vera Fischer, concorda? É o V com F que vai dar F. Fora isso, qualquer combinação tem que apresentar para mim resultado verdadeiro. Então confere, até pelo que a gente já tinha chamado a atenção. Olha aqui a tabelinha, ó.
Sempre que a proposição começa com falso, sempre que uma condicional começa com falso, eu tenho a garantia de que o resultado será verdadeiro, independentemente da segunda parte. Então a conclusão que a gente vai chegar é que, de fato, esse item que está aqui, ele está correto. Essa proposição que está aqui, pessoal, ela realmente é verdadeira, conforme o enunciado havia dito, independentemente dos valores lógicos das demais proposições. Portanto, deixa anotado aí para mim, ó. Questãozinha da última prova da PF, gabarito para esse item de prova aí do pessoal do CESP, letra C. Item correto. Tudo bem? Maravilha? Posso te mostrar mais uma? Agora eu vou te mostrar uma que apareceu na provinha também da PF, só que não para o cargo de agente, beleza? Foi provinha para o cargo de escrivão, provinha que a gente teve aí no ano passado, provinha de 2013, e aí o enunciado veio dizendo o seguinte, ó: considere que sejam verdadeiras as proposições. Pedro Henrique não foi eliminado na investigação social. Deixa eu chamar a atenção de vocês aqui, ó. Pedro Henrique não foi eliminado na investigação social. E uma outra proposição que ele coloca pra gente é essa que tá aqui, ó. Pedro Henrique será nomeado para o cargo. Ok. Repara que ele pediu para vocês considerarem que essas duas proposições são o quê? São verdadeiras. Olha o que ele diz pra gente. Nesse caso, será também verdadeira essa proposição que está aqui, ó. Se Pedro Henrique foi eliminado na investigação social, então ele não será nomeado para o cargo. Beleza. Vamos lá, vem comigo, me acompanha aqui. Bom, primeiro, né? Vamos só chamar a atenção. Tá vendo de novo, pessoal? Prova diferente, a banca é a mesma, tudo bem, prova da Polícia Federal, mas ó, isso que tá aqui vem acontecendo quase como regra em todas as provas do CESP. Pessoal, é indiscutível que o conectivo que mais aparece é o conectivo cientão. Então, o que você está aí do outro lado esperando para guardar a tabelinha do conectivo cientão? Aquilo ali é a melhor relação custo-benefício que você tem dentro do raciocínio lógico. É guardar a tabelinha e acertar questões na prova. Então, vem comigo e vamos dar conta dessa que está aqui, ó. Os dados que a gente tinha eram esses aí. Pedro Henrique, repara o que está acontecendo aqui, ó. Ele vira e fala para mim que Pedro Henrique não foi eliminado, é para você considerar como uma proposição verdadeira. E que Pedro Henrique será nomeado, também é para ser considerado verdadeiro. Olha a proposição que ele está dando a entender que vai ser verdadeira. Ó, tem aqui um conectivo sim, então. A primeira parte é a que a gente chama de condição suficiente. Pode deixar anotadinho isso aí. A primeira parte do sim, então, é sempre a nossa condição suficiente. E repara qual que vai ser o valor lógico da nossa condição suficiente. Olha o que está acontecendo, ó. Pedro Henrique foi eliminado. Pessoal, o que ele disse pra gente que era verdade? Era verdade que o Pedro Henrique não havia sido eliminado. Quando ele diz pra mim que o Pedro Henrique foi eliminado, eu preciso que você entenda que essa proposição passa a ter valor lógico o quê? Valor lógico falso. Então vamos colocar isso aqui, ó. Primeira parte do sim, então, ela passa a apresentar valor lógico falso. E a segunda, ele, ou seja, o Pedro Henrique, não será nomeado. Olha o que ele disse que era verdade. Ele disse que era verdade que o Pedro Henrique seria nomeado. Quando ele diz para mim que o Pedro Henrique não será nomeado, essa proposição passa a ter valor lógico contrário, ou seja, valor lógico falso. E aí, para você que ainda não conhecia a tabelinha do cientão, já guardou? Qual que é a única linha diferente na tabela do cientão? É a linha do VF que dá F. Aconteceu essa combinação que está aqui? A gente tem o V com F para dar o resultado falso? Sim ou não? Não tem. Então, se não tem, significa que do ponto de vista lógico, essa frase que está aqui deveria ser classificada como uma proposição o quê? Uma proposição verdadeira. Pô, Bruno, me mostra lá na tabela onde que estava isso. Ó, a tabelinha estava aqui, ó. Olha a linha que a gente estava usando. Era o F com F dando verdadeiro. Conclusão, esse item de prova aí, que foi provinha do cargo de escrivão do CESP do ano passado, a gente vai considerar que o gabarito dele é a letra C, beleza? Item de prova correto, já que ele disse que nesse caso essa proposição também seria verdadeira, beleza? Vamos ver só mais uma para a gente encerrar e eu deixar por conta de vocês agora darem uma olhadinha nessas questões? Vem comigo que tem mais uma e a gente encerra com ela, beleza? Foi provinha agora de 2014 também, tá aqui para vocês, ó, foi provinha do TJ lá do estado de Sergipe, provinha aplicada agora em junho de 2014 pela nossa banca, o pessoal do CESP,
E aí, mais uma vez, olha o que apareceu. Considerando que P seja a proposição. Olha aqui comigo, ó. A proposição P é: se os seres humanos soubessem se comportar, haveria menos conflitos entre os povos. Então, olha quem que está aí de novo. Não é brincadeira não, ó. Mais uma vez, o nosso conectivo é quem? É o conectivo se então. Vem comigo, acompanha. Se a proposição, repara, os seres humanos sabem se comportar, for falsa, então a proposição P, que é aquela que estava aí no slide anterior, será verdadeira, independentemente do valor lógico da proposição, há menos conflito entre os povos. Vamos ver se isso está certo ou não? Guardou aí a tabelinha do sim então? Então vem comigo, ó, tá lá. Os seres humanos sabem se comportar. Isso daqui é uma proposição falsa. Beleza. Então vamos lá. Os seres humanos sabem se comportar. Isso daqui é falso. Aí repara aqui, ó. Olha como que ele começa a frase. Os seres humanos sabem ou soubessem, né? Aqui para fazer sentido com a frase, mas é dando a entender que os seres humanos sabem se comportar. Repara aqui de novo, o então fica implícito. E sobre essa segunda parte, que diz que haveria menos conflito entre os povos, a gente simplesmente não tem nenhum tipo de informação. Mas vem comigo, eu tenho aqui, ó, um se então. Quando ele diz para mim que os seres humanos sabem se comportar, ele mesmo pediu para que a gente considerasse que isso é falso. E como a gente não tem o valor lógico da segunda parte, muita gente acha que a gente não ia conseguir determinar o valor lógico da proposição toda. Mas aí concorda comigo que está errado? Errado no sentido de não conseguir determinar o valor lógico. A gente consegue. Se eu tenho um sim então e a primeira parte desse sim então é falsa, o que você tem que estar gritando aí para mim do outro lado que é o valor lógico? Com certeza essa proposição tem que ser uma proposição verdadeira. A única exceção na tabela do sim então é o V com F que vai dar F. Se isso aqui não é V com F, não tem como dar falso. Se começa com falso, tem que ser verdadeiro. A conclusão que a gente chega então é que esse item que está aqui estava correto. Ele disse que a proposição seria realmente verdadeira, independentemente do valor lógico da outra proposição. Então o item de prova correto, gabarito letra C. Beleza? Vai por mim, para a sua provinha da PF, essa sem dúvida nenhuma é a tabela verdade mais importante. Não que as outras não sejam, e isso é o que a gente vai ver com calma aqui no nosso curso, nos pontos dos concursos, beleza? Esse foi só um dos assuntos, dos mais importantes, que a gente vai ter aí na preparação de vocês para esse concurso aqui ao longo de 2014, beleza? Galera, um abração para vocês, muito sucesso e a gente se vê aqui no nosso curso no ponto, beleza? Tudo de bom, valeu!